O retorno de Zolder após a morte de Villeneuve, Ferraris na primeira fila e líderes do campeonato com problemas. Este foi o GP da Bélgica de 1984, que é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, continuando aqui a nossa série sobre a temporada de 1984 com a terceira etapa, o GP da Bélgica, que foi disputado no dia 29 de abril no circuito de Zolder. Zolder que voltava à Fórmula 1 pela primeira vez desde a morte de Gilles Villeneuve em 1982 durante os treinos. Isso porque, em 1983, o GP da Bélgica foi disputado no circuito de Spa-Francorchamps. Na classificação, dominância total da Ferrari, com Michele Alboreto e René Arnoux. Michele Alboreto fazendo a sua primeira pole position e René Arnoux ao seu lado na primeira fila. E um segredo, talvez, para essa performance da Ferrari, que até então não tinha feito nenhum ponto no campeonato, primeiro foi o novo pneu Goodyear que foi levado para essa corrida e também um novo escapamento que foi colocado no carro de Alboreto, que oferece uma potência adicional em baixa rotação e também ajuda a melhorar a resposta do tempo do motor turbo. Na segunda fila temos as Williams de Keck Rosberg em terceiro e a Renault de Derek Warwick em quarto. Na terceira fila, Hélio De Angelis em quinto com a Lotus e Manfred Wilkenhock, surpresa, em sexto com o carro da ATS. A ATS que também trouxe um novo pneu, um pneu Pirelli hiper macio, que deixava com que a performance melhorava muito a performance do carro da ATS. Nelson Piquet da Brabham classificou-se apenas na nona posição e Ayrton Senna da Toleman na 19ª posição. Outra equipe que não foi tão bem assim na classificação foram as McLarens, líderes do campeonato. Alain Prost foi apenas o 8º colocado e Niki Lauda o 14º. Na corrida, mais uma vez, o áudio da transmissão brasileira da TV Globo, do Galvão, do Reginaldo, que estão lá em Zolder, não consegue chegar aqui até o Brasil, e quem começa a transmissão narrando é o Léo Batista. Warwick com o carro 16 à esquerda. Atenção, larga os competidores, ficou Keck Rosberg. Na largada, Rosberg, que é o terceiro colocado, larga mal, fica quase que parado, perde bastante posições. Alboreto mantém a liderança e o Warwick pula para a segunda posição, enquanto René Arnoux é o terceiro e Manfred Wilkenhock da ATS é o quarto. Esses quatro, já no começo da prova, eles começam ali a abrir uma certa distância em relação ao restante do pelotão. No final da primeira volta, já o Johnny Cecotto, companheiro do Ayrton Senna, já com problemas no carro, já abandona a prova. E durante o começo dessa transmissão, o Léo Batista, ele não tinha as informações da transmissão. Ele não é igual hoje, que tem a torre de tempo ali do lado, tem... não existia internet naquela época. Então as informações que eram passadas, que as pessoas tinham, quem estava fora do local do autódromo, era o que passava na TV. E a TV não passava muito constantemente ali, de vez em quando, bem de vez em quando, passava ali a classificação dos 6 primeiros e só. Então o Léo Batista, por exemplo, ele não sabia dizer em que posição que estava o Piquet e nem o Ayrton Senna. Então ele ficava meio que enrolando ali na transmissão. Com Derek Warwick, que saíra na 4ª posição e vem agora em segundo. Ainda não aparece Nelson Piquet. E Ayrton Senna também ainda tentando melhorar de posição. Na quinta volta, o líder do campeonato, Alain Prost, tem problemas na sua McLaren e abandona a prova. Mais ou menos ao mesmo tempo que Galvão Bueno finalmente assume a transmissão da corrida. Aí, amigos do Brasil, amigos da Globo, vocês acompanharam com Léo Batista as 6 primeiras voltas do Grande Prêmio da Bélgica em 1984. A primeira prova da parte europeia. Com 7 voltas completadas, Alboreto é o líder da prova, com Warwick em segundo, Arnoux em terceiro, Wilkenhock em quarto, De Angelis em quinto e Nelson Piquet já aparece na 6ª posição. Na 8ª volta, Nelson Piquet passa por Hélio De Angelis e assume a 5ª posição. E algum tempo depois aparece uma imagem do Thierry Boutsen ali com o carro no box, ele fora do carro, a equipe mexendo no carro, ele fica lá, fora do carro esperando a equipe tentar consertar, a equipe arruma o carro e ele volta para a corrida ali já depois de 2 ou 3 voltas perdidas. Mas é curioso, Você vê o cara ali, o piloto sai do carro, espera ali, esperando, ver se vai conseguir voltar, daí ele volta, entra no carro de novo, bota o cinto
e volta para a corrida. Na 12ª volta, o Niki Lauda, que largou em 14º, estava em nono, ele está pressionando ali o Patrick Tambay da Renault, que por sua vez era pressionado pelo Rosberg, que tinha largado muito mal, tinha caído lá para trás. E o curioso, né, é que o comissário, o fiscal de pista, ele estava mostrando bandeira azul pro Tambay, como se o Tambay fosse retardatário. Então assim, naquela época, como eu falei, não tinha muita informação, e como os carros eram muito diferentes, né? Assim, então, assim, com 12 voltas já era sim possível que tinha carros aí tomando volta. E aí o fiscal olhou, não, o Lauda, o McLaren ali, o Renault, vão mostrar a bandeira azul. Mas deu tudo certo. E o Lauda estava pressionando também, mas quem se aproveitou foi o Keke Rosberg, que fez a ultrapassagem sobre o Niki Lauda e assumiu a 9ª posição. Na volta seguinte, o Rosberg passa também o Tambay e assume a 8ª posição. Pouco tempo depois, a transmissão estava mostrando o carro da Tyrrell e o Galvão estava explicando que os dois carros da Tyrrell, eles estavam, digamos assim, com pinturas diferentes. Ou seja, o carro do Beloff, ele estava pintado com uma cor quase preta, assim, com o patrocinador que era Maredo, né? Que eu até fui ver depois que era Maredo, é uma rede de restaurantes alemã, assim, especialista em carnes. Olha, vale a pena o site deles, assim, ó, chega a dar água na boca. Enquanto o carro do Martin Brundle aparecia sem nenhum patrocínio. Na volta 20, o Thierry Boutsen, que tinha ficado lá um tempão fora do carro esperando a equipe arrumar o carro, para de novo, mas dessa vez para abandonar a prova. Na volta 22, Keke Rosberg passa o Ed Cheever e assume a 7ª posição. Na 23ª volta, Nelson Piquet passa o Manfred Hülkenberg, só que a transmissão não mostra, e assume a 4ª posição e já pressiona o René Arnoux pela 3ª posição. 2 voltas depois, o Piquet faz a ultrapassagem sobre o René Arnoux e assume a 3ª posição. Aí nesse ponto, quando o Piquet vai se aproximar, vai tentar colocar por dentro, botou Piquet, saiu à frente! Manobra precisa, perfeita, de muita técnica de Nelson Piquet. Na volta 28, o Ed Cheever da Alfa Romeo, ele abandona a prova e ele sai irritado do carro, né, ali se lamentando. E a transmissão mostra, né, o Ed Cheever andando e ele passa ali, né, no fundo, você repara, tem um tiozinho ali sentado na cadeira ali e tal, tudo de boa. Parece muito aquele meme do Fernando Alonso em Interlagos com a cadeirinha só. Olha só, se liga só. O Keke Rosberg, ele vem num ritmo muito forte, né, e ele já é a 4º colocado após algumas paradas dos que estavam mais à frente e também algumas ultrapassagens. E ele começa a pressionar o Nelson Piquet pela 3ª posição, fica algumas voltas ali atrás pressionando o Piquet, até que na volta 32 o Nelson Piquet comete um erro ali, acaba errando ali na chicane, o Rosberg passa e já vai abrindo vantagens em relação ao brasileiro na 3ª posição. Quem errou também 2 voltas depois foi o líder da prova, Michele Alboreto. Ele errou, foi para a grama, mas conseguiu voltar na liderança, pois a vantagem dele é muito grande. Na mesma volta, o Niki Lauda abandona a prova também com problemas em sua McLaren. 2 voltas depois de cometer o erro, o Michele Alboreto vai para o box, mas ele ainda retorna na 1ª posição porque ele tinha ali 43 segundos de vantagem sobre o 2º colocado. O 2º colocado, Rosberg, que tinha herdado a posição pela parada de Warwick, para na volta 43 e volta na 6ª posição. Na volta 49 de 70, as posições são o seguinte: Michele Alboreto em primeiro, Derek Warwick em segundo, Nelson Piquet em terceiro, Hélio De Angelis em quarto, Stefan Beloff em quinto e Keke Rosberg em sexto. E o 4º, o 5º e o 6º colocados estão muito próximos na pista e também trazendo o 7º colocado, René Arnoux, que tinha parado na volta 24, estava em 7º e estava num ritmo muito forte. Na volta 54, o Arnoux passa o Rosberg e é o 6º colocado, e na mesma volta ainda ele passou o Beloff e o De Angelis e já foi para a 4ª posição. E quem aproveitou dessa situação toda foi o Rosberg, que fez uma linda manobra e passou o De Angelis e o Beloff numa manobra só. Se liga. E o Arnoux já passou não só o Rosberg, como também o Beloff, como também de lambuja o De Angelis. E o Rosberg vai forçando. Ultrapassou o Beloff, botou por dentro do De Angelis. Sabe tudo finlandês, Keke Rosberg. René Arnoux
num ritmo muito forte, se aproxima rapidamente do Nelson Piquet para brigar pela terceira posição e faz a ultrapassagem na volta número 59. Na volta seguinte, o Beloff para nos boxes e o Galvão explica sobre o reabastecimento dos tanques de água na pista para a Tyrrell ficar no peso mínimo. O que já havia acontecido com a Tyrrell no Grande Prêmio do Brasil, com o Martin Brundle, que gerou processo, inclusive, que seria a gasolina que estaria sendo colocada ali. A informação oficial da Tyrrell é que aquilo, eles recolocam água no carro, até para um acerto de peso ao final da corrida. Isso gerou aquele protesto das equipes contra a Tyrrell no Grande Prêmio do Brasil, quando o Brundle foi quinto colocado. Mas aí o Tyrrell provou que o sistema é realmente esse da água. Bom, essa questão, né, do reabastecimento da Tyrrell, né, dos tanques de água da Tyrrell, que depois, lá no final do ano, geraria a desclassificação da equipe, até também por umas questões políticas, eu não vou entrar aqui muito nos detalhes, né? A única coisa importante assim, é que a Tyrrell era o único carro que não tinha motores turbo, né, e ele precisava, né, tinha uns tanques de água ali que ele usava para refrigerar o motor e também para ficar no peso mínimo, mas assim, eu já fiz um vídeo explicando com mais detalhes esse sistema de refrigeração, tudo que aconteceu na temporada de 84, que gerou a desclassificação da Tyrrell no final, inclusive por questões políticas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários, tá? Então quem quiser saber por que a Tyrrell abastecia esse tanque de água, para que servia e por que isso gerou a desclassificação, é só clicar no link nos comentários e assistir o vídeo, que lá eu explico tudo certinho. Na volta 63, Rosberg passa Piquet, que ainda até então não tinha parado para trocar o pneu, e assume a quarta posição. Mais 3 voltas depois, o Nelson Piquet abandona a prova de novo com problemas no motor BMW e começa a temporada ali pela terceira etapa seguida sem marcar nenhum ponto. E aí olha só, o Nelson Piquet parou, o carro ficou um pouco ali ainda dentro da pista e o carro do Piquet ficou ali em posição perigosa, com um carro de resgate dentro da pista e um fiscal ali agachado atrás do carro no meio da pista, com a corrida rolando normalmente, assim, totalmente impensável isso nos dias de hoje. E depois de 70 voltas, Michele Alboreto vence a prova com extrema tranquilidade, com 42 segundos de vantagem sobre o segundo colocado Derek Warwick da Renault. Sua primeira vitória como piloto da Ferrari. Muito tempo depois do italiano vence com a Ferrari a vitória de Michele Alboreto. Michele Alboreto da Ferrari, o grande vencedor do Grande Prêmio da Bélgica. Em terceiro, René Arnoux da Ferrari, 1 minuto e 9 segundos atrás. Em quarto, Keke Rosberg, uma volta atrás. Em quinto, Hélio De Angelis, uma volta atrás. E em sexto, Stefan Beloff da Tyrrell, uma volta atrás também. Bom, o Beloff ele seria desclassificado mais para frente e quem herdaria essa sexta posição quem herdou, né? Quem acabou herdando essa sexta posição foi o Ayrton Senna, que na pista chegou em sétimo. Mas como aqui a gente está considerando, né, que estamos acompanhando a temporada, digamos assim, em tempo real, então eu vou considerar aqui como o Stefan Beloff ainda em sexto. Depois de 3 etapas, a classificação do campeonato é a seguinte: Alain Prost, líder do campeonato com 15 pontos, em segundo Derek Warwick com 10, em terceiro Niki Lauda, Michele Alboreto e Keke Rosberg com 9 pontos. Esses são os primeiros colocados do campeonato. Campeonato de construtores: McLaren 24, Ferrari 13, Renault 11, Williams 9 e Lotus 6 pontos, são as 5 primeiras do campeonato. Então é isso, pessoal, esse foi aí a nossa terceira etapa da temporada de 84 GP da Bélgica. Voltamos em breve com a história da quarta etapa, o GP de San Marino. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.